início haviam somente probabilidades. O universo só poderia existir se alguém o observasse, não importando se o observador fizesse isso bilhões de anos depois. O universo existe porque estamos conscientes dele. Martin Rees. Segundo essa teoria, a probabilidade de nosso universo existir, e existe porque estamos nele, é tão pequena que de alguma forma interferimos para que ele viesse a ser o que é, permitindo assim a nossa existência. E vai mais além. O termo princípio antrópico foi introduzido pela primeira vez na literatura científica em 1974 por Brandon Carter. Ao discutir as coincidências do grande número de evidências na física e na cosmologia, Carter usou o termo para se referir ao fato de qualquer observação científica depende necessariamente de uma consciência e, por consequência, de nossa existência. Em 1986, o astrônomo John Barrow e o astrofísico Frank Tipler publicaram o trabalho histórico The Anthropic Cosmological Principle, o princípio cosmológico antrópico, que elaborou o princípio antrópico e as coincidências cósmicas em detalhes técnicos consideráveis. O próprio Carter mencionou 2 variações do termo, e Barrow e Tipler definiram 3. O princípio antrópico fraco, Carter. Nós devemos estar preparados para ter em conta o fato de que nossa localização no universo é necessariamente privilegiada, na medida em que seja compatível com a nossa existência como observadores. Barrow e Tipler. Os valores observados de todas as quantidades físicas e cosmológicas não são igualmente prováveis, mas assumem valores restritos pela exigência de que existam locais onde a vida baseada em carbono pode evoluir e pelos requisitos que o universo tenha idade suficiente para que isso possa ter acontecido assim. O princípio antrópico forte. Carter. O universo, e portanto os parâmetros fundamentais de que depende, deve ser de natureza a admitir a criação de observadores dentro dele em algum momento. Parafraseando Descartes, cogito ergo mundus talis est, ou eu penso, logo o mundo é como é. Barrow e Tipler. O universo deve ter as propriedades que permitam que a vida se desenvolva em algum estágio de sua história. Princípio antrópico final, Barrow e Tipler. O processamento inteligente da informação deve surgir no universo, e uma vez que vier a existir, nunca terminará. Como único exemplo do princípio antrópico fraco, considere a força da gravitação. Deve ser equilibrada com a expansão do universo para permitir um universo que promova seres inteligentes. Se fosse um pouco mais fraca, então nos estágios iniciais do Big Bang, a matéria se dispersaria rapidamente para permitir que as estrelas e muito menos galáxias se formassem. Por outro lado, se a gravitação fosse ligeiramente mais forte, o universo teria alcançado uma extensão máxima e depois desaparecido em uma grande crise, muito antes do surgimento do carbono. Considere o fato que o carbono e os elementos mais pesados do que o carbono parecem essenciais para qualquer forma concebível de vida inteligente. O punhado de elementos mais leves não forma nenhuma estrutura atômica complexa entre eles. Mas o carbono e todos os elementos mais pesados que o carbono não se formaram no Big Bang. Mas em vez disso, são formados na explosão de estrelas de primeira geração no final de suas vidas. Assim, os cientistas observam, no princípio antrópico fraco, que não devemos nos surpreender em estar vivendo em um universo com cerca de 13,7 bilhões de anos, porque se fosse muito mais jovem, digamos menos de 3 bilhões de anos, os átomos de carbono não existiriam. E assim, criaturas conscientes baseadas em carbono como nós também não existiriam.
muito menos contemplando o significado da sua existência. Em outras palavras, nossa própria existência coloca limites rigorosos em vários aspectos do projeto de nosso universo. O princípio antrópico forte é ainda mais interessante. Decorre de algumas interpretações das leis da mecânica quântica. Um fenômeno não pode realmente existir até que seja observado. Por exemplo, como mostramos nos experimentos da fenda dupla, um feixe de luz que passa por duas fendas forma um padrão de interferência em uma tela. Mas se observado, imediatamente colapsa e encontra a tela como partícula. Na mesma linha, vários físicos importantes sugerem que um princípio semelhante aplica-se a todo o universo. Não se pode dizer que exista em um sentido científico, a menos que em algum momento de sua história gere observadores conscientes. Muitos cientistas estão muito relutantes em aceitar essa afirmação e acreditam que, uma vez que tenhamos uma compreensão mais clara das leis da física, essas extrapolações serão especulações infundadas. Mas outros cientistas eminentes concordam com a teoria. O artigo de Ethan Siegel, como o princípio antrópico se tornou a ideia mais abusada da ciência, mostra isso muito bem. Vejamos um exemplo de como o princípio antrópico é atualmente interpretado de modo bastante polêmico. O princípio antrópico final, a forma mais especulativa do princípio antrópico, vai ainda mais além do princípio antrópico forte. Alguns cientistas especulam que no futuro distante, a humanidade ou a humanidade unida com outras civilizações conscientes em todo o universo formarão uma espécie de superposição que unir-se-á com o universo, formando uma entidade semelhante a Deus. Como o pesquisador David Deutsch descreve em 2006. No princípio antrópico final, ou se algo como uma quantidade infinita de computação acontecer, é altamente plausível então que o universo está indo em direção a algo que pode ser chamado de onisciência. À medida que examinamos todas as evidências, o pensamento sugere insistentemente que algum agente sobrenatural deve estar envolvido. É possível que, de repente, sem pretender, nos encontremos com a prova científica da existência de um ser supremo. Foi Deus quem interferiu e providencialmente criou o cosmos para nosso benefício? Em suma, o princípio antrópico da cosmologia emergiu como uma peça central de um intenso debate entre os principais físicos, astrônomos, cosmólogos e teólogos, quanto ao significado fundamental e destino final do universo.